Todo mundo aí, quem está alegre aí com a presença de Deus, quem está feliz, graças a Deus. A gente vai... O pastor Igor hoje de manhã ele pregou uma palavra mais aplicativa, né? Mais prática. Eu vou trazer na parte da tarde, na ministração da tarde, uma ministração mais estudo, porém também aplicativa. E vocês vão entender lá no finalzinho por que ela é aplicativa. Eu gosto muito de falar, todo mundo que me acompanha no canal e pela internet sabe que eu amo falar sobre as duas casas de Israel. Porque as duas casas de Israel nada mais é do que a restauração do reino. E a restauração do reino tem tudo a ver com a comunhão dos povos. E é um plano de Deus. O plano de Deus é restaurar o seu reino aqui na terra. E o seu reino, como as meninas cantaram aqui, ele possui 4 dimensões. 4 dimensões. O rei, o governo, o povo e o território. E a restauração do governo começou já. A restauração do governo que vai reinar sobre essa terra começou. Está sendo restaurada a família de Deus que vai governar literalmente sobre essa terra. E hoje nós aqui já fazemos parte disso pela fé. Mas vai ter um dia que essa restauração vai se cumprir cabalmente em nós e através de nós dentro do milênio, para todas as nações que entrarem no milênio. E Deus já está fazendo isso. E Cristo, Jesus, ele veio anunciar isso na sua primeira vinda. Veio anunciar o seu reino, o reino do Pai, através dele, a restauração do governo, ou seja, dos povos, através da palavra, da boa nova do Evangelho. Tá certo? Eu vou trazer hoje isso é uma revelação, ela não é nova não, irmãos, é uma revelação eu já sabia, eu já conhecia essa revelação há uns 2 ou 3 anos atrás. Eu nunca falei sobre ela. E hoje eu achei interessante trazê-las para vocês aqui hoje, para vocês entenderem a restauração do reino na mulher com hemorragia e na filha de Jairo. Vocês já ouviram falar sobre isso? Todo mundo já passou o olho nessa história? Quando Jesus Cristo ele se dirigia para a casa do principal da sinagoga, que era Jairo, por causa do clamor de Jairo, que se jogou nos pés de Jesus para ir até a filha dele para curá-la e salvá-la. E Cristo, ao caminhar para a direção da casa de Jairo, aconteceu o episódio da hemorragia da mulher, a mulher do fluxo de sangue, no caminho. Ele ia para Jairo, para a casa de Jairo, e no caminho aconteceu essa outra situação. E hoje nós vamos revelar nessa história, nessa passagem, as duas casas de Israel ali. E o interessante, irmãos, é que eu tenho visto, depois que a revelação das duas casas de Israel, quando você aprende essa doutrina, ela joga por terra muitas doutrinas de homem que estão na palavra de Deus. E nos revela, nos abre os olhos espirituais para entender as parábolas de Jesus e as histórias ao qual o Senhor Jesus viveu. E aí você começa a entender aquilo que o apóstolo Paulo fala, que de antemão ele predestinou obras para que nós andássemos sobre elas. E você vê que Cristo veio fazer exatamente isso na sua primeira vinda e depois vai fazer na sua segunda também. Ele veio andar sobre as obras ao qual o Pai de antemão predestinou para que ele andasse. E isso serve para o corpo dele, que somos nós também. E você vai ver que Jesus Cristo ele está vivendo essa situação aqui, esse momento, e você vai ver que ele vai estar cumprindo um propósito de Deus, que é unir, mostrar através dessa história a união de judeus e gentios. Sem mais delongas, vamos lá. Eu coloquei uma introdução, eu já acabei fazendo essa introdução aqui, mas eu vou ler a introdução que eu coloquei aqui. No Novo Testamento, dentro das parábolas do Senhor Jesus e nas histórias relatadas, encontramos muitas representações das duas casas de Israel e do plano de restauração do reino de Deus. Hoje, aqui, vamos revelar esta maravilha em 2 histórias fantásticas, onde o Senhor Jesus usa 2 personagens diretamente tipificando
Efraim e Judá. Todo mundo aqui conhece as duas casas de Israel? Levanta a mão para mim aí para eu saber. Quem conhece a revelação das duas casas? Pô, graças a Deus, todo mundo conhece. Então, vou ficar bem à vontade para falar isso aqui e vocês vão rapidinho matar a charada. O povo da internet aí também. Vamos lá. Essa história da mulher, da cura da filha de Jairo, da mulher do fluxo de sangue, está em Marcos 5. E aí eu vou começar lendo a primeira parte dessa história, que está nos versículos 21 ao 24, que diz assim: tendo Jesus, olha só, irmãos, eu destaquei alguns pontos aqui antes de a gente ler, eu vou chamar a atenção para essas expressões aqui. Quando a gente for lendo, eu vou dando ênfase em algumas expressões chaves de toda a história, para vocês já irem na cabeça de vocês construindo a ideia, tá bom? Vamos lá, ó. Tendo Jesus voltado no barco, o contexto imediato dessa história, Jesus ele tinha expulsado os demônios que estavam no Gazareno lá. E aí o povo que viu ele fazendo aquilo, começou a ficar eufórico. Então chegou um outro povo que não tinha visto e olhou o Gazareno lá em perfeito estado. E aí começaram a expulsar o cara de lá. E aí Jesus ele entra no barco, atravessa, vai para o outro lado. E esse é o contexto. Então, olha lá. Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão. E ele estava junto do mar. E eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga. Principais da sinagoga. Pega essa expressão aí. Chamado Jairo. E vendo-o, prostrou-se a seus pés. E insistentemente lhe suplicou: minha filha está à morte. Vem, impõe as mãos sobre ela para que seja salva e viverá. Grande multidão o seguia, comprimindo. Então, esse cenário estava acontecendo. Jairo se prostra aos pés de Jesus e lhe roga que vá lá impor as mãos sobre a filha dele para que ela seja salva e viva. Enquanto isso ia acontecendo, os povos iam apertando Jesus e aquele negócio, aquela multidão em volta dele, e essa cena acontecendo. E aí o que acontece? Eu vou chamar a atenção aqui para algumas expressões, como eu tinha falado. Um dos principais da sinagoga. Esse cara, que é o Jairo, fala que a filha dele está à morte e roga a Jesus que lhe dê vida. Tá bom? Você vai guardar essas três expressões. A história, a gente vai continuar na história, e depois, quando Jesus chegar na casa de Jairo, a gente vai voltar e a gente vai ter que se lembrar disso aqui. Tá bom? Vamos lá, vamos continuar. Passa aí o slide aí, por favor. A mulher com hemorragia. Jesus continua, Jairo está lá com ele, e ele continua, e a multidão vem chegando e apertando Jesus. E aí, olha só, Marcos 5, de 25 a 30. Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia. Pode aumentar, por exemplo. Aconteceu que certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. Irmãos, 12 anos. Presta atenção nisso aí. 12 anos. Nos remetendo às 12 tribos. Nada é por acaso, tá? Nada é por acaso. 12 anos, 12 tribos. Primeira charada. Foi isso que uma das principais expressões que me chamaram a atenção. E você vai ver. Vinha sofrendo de uma hemorragia há 12 anos. E muito padecera à mão de vários médicos, tendo despendido tudo o quanto possuía, sem contudo nada aproveitar. Antes, pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, outra expressão importante, por entre a multidão, essa mulher veio por entre a multidão, e por trás de Jesus, e tocou-lhe a veste, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou:
quem me tocou nas vestes? Vamos lá, agora nós vamos chamar a atenção para os pontos aí, para as expressões. Já falei, 12 anos com fluxo de sangue, remetendo às 12 tribos. Padeceu com muitos médicos, perdeu tudo o que tinha, de nada lhe serviu e foi de mal a pior. Alguém se lembra de alguma outra parábola aí? Lembra alguém de alguma coisa de um tal do filho pródigo aí? Parece alguma coisa? Tinha até alguma coisa parecida com um pano de fundo diferente? Tem, não tem? Foi outra coisa que me chamou a atenção nessa parada, né, nessa história. Porque essa mulher, ela padeceu com muitos médicos. E eu vou dizer para vocês que esta mulher, no fluxo de sangue, ela tipifica a casa de Israel, Efraim. Olha as características. 12 anos nos remetendo às 12 tribos. Ela padeceu com muitos médicos. Ela foi procurar outros deuses. Se misturou às nações. Ela veio por dentre as nações e tocou por detrás em Jesus. Essa mulher, ela procurou a salvação dela, a cura das enfermidades dela com outros deuses. E a gente sabe muito bem que na casa de Israel, o povo do norte foi tirado de Israel pela Assíria, se misturou com as multidões, se descaracterizaram e começaram a idolatrar outros deuses. Esses médicos aqui dessa história mostram, tipificam os falsos deuses ao qual a casa de Israel procurou a cura da sua enfermidade. Está todo mundo comigo aí? Entendendo? De nada dessa idolatria, de nada dela procurar outros médicos, outros deuses, de nada serviu para ela. Pelo contrário, ela foi de mal a pior. Foi de mal a pior. Certo? Idolatria está diretamente ligado com esses tópicos. Padeceu com muitos médicos, perdeu tudo que tinha, de nada lhe serviu e foi de mal a pior. Aí os outros dois pontos. Veio por detrás dele, entre a multidão, e tocou as suas vestes. Guarda essas expressões todinhas aí, tá? Agora nós vamos mostrar para vocês em que momento a casa de Israel ela se mistura, ela vai à procura desses médicos. Essa mulher vai à procura dos médicos e vai de mal a pior. Troca o slide aí para mim, André, por favor. Olha aí, Jeremias 3, versos de 1 a 9. Tá pequenininho, mas eu vou ler. Vou começar um pouquinho. Tá. Tá. Se um homem repudiar sua mulher e ela o deixar e tomar outro marido, porventura aquele tornará a ela, na lei, irmãos, na lei que Deus entregou a Moisés, a mulher, se ela fosse repudiada e recebesse carta de divórcio, ela poderia ter nova núpcia, ela poderia ter um outro marido. E se ela separasse daquele próximo marido e recebesse a carta de divórcio, fosse repudiada com carta de divórcio, ela podia ter outro marido. O que ela não podia era voltar para o mesmo marido. O primeiro marido era abominação na terra. Era abominável para Deus essa situação. E Deus já está falando isso aqui, ó. Aí ele fala, não se poluiria com isso de todo aquela terra? Ah, não. É isso mesmo? Ora, tu te prostituíste com muitos amantes, mas ainda assim torna para mim, diz o Senhor, levanta os olhos aos altos, desnudos, e vê onde não te prostituíste. Nos caminhos te assentavas à espera deles, como um arábio no deserto. Assim poluíste quando a temperatura diminuiu. Não, dá para chegar. Vou voltar ali, tá, irmãos? Para a gente construir um raciocínio legal, porque eu estou olhando que nem um analfabeto aqui. Desculpa aí, vamos lá, vamos de novo. Se um homem repudiar a sua mulher e ela o deixar e tomar outro marido, porventura aquele tornará a ela? Não se poluiria com isso de todo aquela terra? Ora, tu te prostituíste com muitos amantes, mas ainda assim torna para mim, diz o Senhor. Levanta os olhos aos altos, desnudos, e vê aonde não te prostituíste.
Nos caminhos te assentavas à espera deles como um arábio no deserto. Assim poluíste a terra com as tuas devassidões e com a tua malícia. Pelo que foram retiradas as chuvas, e não houve chuva serôdia, mas tu tens a fronte de prostituta, e não queres ter vergonha. Não é fato que agora mesmo tu me invocas dizendo: Pai meu, tu és o amigo da minha mocidade? Conservarás para sempre a tua ira? Ou reterás até o fim? Sim, assim me falas, mas cometes maldades, a mais não poder. Disse mais o Senhor nos dias do rei Josias: viste o que fez a pérfida Israel? Foi a todo monte alto, e debaixo de toda árvore frondosa se deu ali a toda a prostituição. E depois de ela ter feito tudo isso, eu pensei que ela voltaria para mim, mas não voltou. A sua pérfida irmã Judá viu isso, quando por causa de tudo isto, por ter cometido adultério, eu despedi a pérfida Israel e lhe dei carta de divórcio. Vi que a falsa Judá, sua irmã, não temeu, mas ela mesma, a casa de Israel, se foi e se deu à prostituição. Sucedeu que pelo ruidoso da sua prostituição poluiu a terra, porque adulterou adorando pedras e árvores. Vocês viram aí os médicos? Que ela foi procurar cura, a mulher com fluxo de sangue, e que gastou tudo que tinha e foi de mal a pior. Está vendo o texto paralelo que traduz essa história que Jesus veio cumprir na sua primeira vinda? Vamos continuar. Então você viu, pode passar aí. Vemos, então olha só, o outro tópico. Não, é aí mesmo. Na continuação, só vou restaurar a história aqui para a gente continuar seguindo. Ela gastou seu dinheiro lá com todos esses médicos. A gente viu que é a idolatria da casa de Israel, que Deus a repudiou, virou de costas para a casa de Israel. A gente viu isso no texto. Deu carta de divórcio para ela, mandou ela embora. E aí você vai entender por que essa mulher veio por detrás de Jesus. Porque o Senhor virou de costa para a casa de Israel. Então ela veio por detrás. Está entendendo? Nada é por acaso. Ela veio por detrás. E ela veio à casa de Israel, ela veio arrependida. Ela veio arrependida, assim como o filho pródigo veio arrependido. Ela veio arrependida para tocar na orla, na veste do Senhor Jesus. Então, vemos que essa mulher veio por trás de Jesus, no meio da multidão, para caracterizar e mostrar bem que é a casa de Israel. Porque a casa de Israel estava entre as multidões, espalhada no meio dos gentios. E com muita fé, toca em suas vestes e crê que estaria salvo. Aí, olha só. Oséias, no capítulo 1, nos versos 3 a 9, eu não vou ler, só vou dar um contexto. Você vê perfeitamente o repúdio de Deus de novo, quando ele conta, ele manda Oséias ter filhos de prostituição, com uma prostituta, filhos de prostituição. Ele fala ali que nasce, naquela história, naquele contexto, Lo-Ruama e Lo-Ami, que é a sem compaixão, a desfavorecida, e o Lo-Ami, que não são mais meu povo. Você mostra aí, nesse texto de Oséias, nessa parábola vivida por Oséias, literalmente, um conto onde Deus está repudiando a casa de Israel. Fala: você, casa de Israel, não é mais meu povo. Você está sem a minha compaixão. Você agora é desfavorecida e eu não sou mais o seu Deus. Mas a gente sabe que Deus vai restaurar essa história. Mas nesse dado momento você consegue entender por que a mulher vem por detrás, para tocar a veste do Senhor Jesus. Tá certo? Está lá em Oséias 1, de 3 a 9, você vai ver esse contexto. Pode passar aí. A mulher de Oséias é Judá? Não. A mulher de Oséias é uma prostituta, ao qual tem esses dois filhos. Mas representa os dois filhos que é Os dois filhos representam a casa de Israel. Os dois. É um recado, Oséias está profetizando para a casa de Israel. Tá? Ele está falando das duas e depois está falando da restauração depois, da casa de Judá com a casa de Israel. Vamos lá, olha só. Outro dado importante. Tocou a sua veste. A mulher veio por trás, dentre a multidão, com fé, arrependida,
sabendo que aquele cara que estava ali, o Senhor Jesus, era o judeu que poderia curá-la, porque ouviu a sua fama e teve fé. Ela parou de procurar os falsos médicos, os falsos deuses, que ia de mal a pior, e olhou e atentou para aquele que podia fazer a cura, trazer a cura para ela, na orla da sua veste. E aí ele vem lá, e ela vem lá e toca. Olha lá. No texto de Mateus 9, no verso 20, é o texto análogo dessa história da mulher do fluxo de sangue. E lá está escrito dessa forma: e eis que uma mulher que durante 12 anos vinha padecendo de uma hemorragia, veio por trás dele e lhe tocou na orla da veste. Lá no texto de Marcos está escrito que tocou nas suas vestes. E aqui está dizendo que tocou na orla das suas vestes. Tá? Isso nos remete a uma profecia que está lá em Zacarias 8, no verso 23, que diz assim: assim diz o Senhor dos Exércitos, naquele dia sucederá que pegarão 10 homens, 10, nos remetendo à casa de Israel, Efraim, o reino do norte, 10 tribos. Todo mundo aí, entendido? 10 homens de todas as línguas das nações pegarão sim na orla da veste de um judeu e lhe dirão: iremos convosco, porque temos ouvido que Deus está convosco. Quando o judeu está andando aqui e os gentios estão lá, eles estão falando que desejo, como é que está aqui, ó? Iremos convosco, porque temos ouvido que Deus está convosco. Jesus está lá, eles estão aqui. Nós iremos convosco, porque sabemos que Deus está convosco. Quando eles passam aí com Jesus, Deus está conosco. E aí aparece a expressão Emanuel, Deus conosco. Tá certo? Então você vê que esse judeu é Jesus, dessa história aí, que naquele dia sucederá que pegarão 10 homens na orla da sua veste. É Jesus, o judeu. Esse judeu é o nosso Senhor Jesus, Emanuel, Deus conosco. Não está falando de um judeu, está falando de um judeu. De um judeu, é pelo qual vem a salvação. A salvação vem pelos judeus, mas não é por todos os judeus, como eles pensam aí e falam. É por um judeu, que também tem no seu corpo Efraim, que são gentios. Judeus e gentios no corpo de um judeu. Por isso, a união dos povos. Então vamos lá. Essa profecia está se cumprindo ali na mulher do fluxo de sangue. Está se cumprindo ali. Em Números 15, 38 e 39, tem um mandamento que nos remete à orla da veste. E o porquê que essa mulher se jogou ali na orla da veste do Senhor Jesus. E por que o Senhor Jesus sentiu sair poder dele. Vamos lá. Números 15, 38 e 39 diz assim: fala aos filhos de Israel e dize-lhes que nos cantos das suas vestes façam borlas, franjas, pelas suas gerações, e as borlas em cada canto presas por um cordão azul, e as borlas estarão ali para que, vendo-as, vos lembreis de todos os mandamentos do Senhor e os cumprais. Não seguireis os desejos dos vossos corações, nem dos vossos olhos, após os quais andais adulterando, andais com outros médicos. Está entendendo a ligação das coisas aqui? Essa lei que está em Números, a respeito da franja, da orla da veste, aonde estão os mandamentos do Senhor, fazem as pessoas lembrar dos mandamentos e se arrependerem dos seus pecados. Esse é o objetivo da franja, da orla das vestes dos judeus terem esse indumentário ali. Por isso que está ali. E por isso que aquela mulher se jogou e foi na franja, na orla das vestes do judeu, do Senhor Jesus. Porque ali ela estava se reverenciando, abaixando a cabeça e colocando impresso no seu coração os mandamentos de Deus, para abolir, deixar de lado a idolatria que ela tinha, deixar os falsos, os médicos que ela procurou de lado e crer que aquele ali é o verdadeiro médico que poderia curar a enfermidade que estava no corpo dela. E ela foi aonde estão os mandamentos. A gente entende que Deus, quando Ele criou seus mandamentos,
por causa da dureza de coração dos judeus, ele os instituiu em tábuas de pedra. Mas agora, pelo seu Santo Espírito, ele escreveu as leis dos nossos corações de carne. E assim, obedecemos os mandamentos do Senhor e toda a nossa enfermidade foi levada para a cruz. E foi pelas suas pisaduras nós fomos sarados. A lei está onde agora? Nos nossos corações. E a casa de Judá, representado nessa mulher, agarrou ali, se curvou para a lei de Deus, imprimiu-as no seu coração e foi perdoada dos seus pecados, liberta da sua enfermidade. Agora sim ela procurou o médico certo. Está lá, ó. Então, quando as 10 tribos tocassem a orla das vestes do judeu, representaria que estavam tendo fé em Jesus e cumpririam seus mandamentos, deixando para trás a idolatria. Está tudo casadinho, bonitinho a história, irmãos? Está tudo encaixadinho? Então a gente vai continuar. Vamos lá, tem mais coisa. Marcos 5, 30 a 34 diz assim: Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou as vestes? Responderam-lhe seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Olha agora que tremendo, irmãos. Pensa na casa de Israel, pensa em nós, os gentios. Então, a mulher, atemorizada e tremendo, concia que nela se operara, reconheceu que nela se operara, veio e prostrou-se diante dele e declarou toda a verdade. E lhe disse: filha, a tua fé salvou, vai-te em paz e fica livre do teu mal. Essa mulher, ela se arrependeu, irmão, dos seus pecados. Está aí nas entrelinhas do texto, ela declarando a verdade para ele e se prostrando, declarou a verdade diante dele. E aí o Senhor Jesus fala para ela: a tua fé te salvou, vai em paz e fica livre do teu mal. Em Malaquias 4, o verso 2 diz assim: mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça. Quem é o sol da justiça? Senhor Jesus. Trazendo salvação nas suas, saireis e saltareis como bezerros, soltos na estrebaria. Asas é a palavra no hebraico canaf. Asa, extremidade, beira, borda, orla, canto da veste. A gente pode traduzir esse texto aqui dizendo assim, ó: mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas orlas da sua veste. E aí a mulher do fluxo de sangue pulou, saltou, que é um bezerro solto na estrebaria, feliz, curada dos seus pecados, porque agora, depois de 12 anos enferma, ela encontrou o verdadeiro médico que salvaria ela da enfermidade que assolava o seu corpo físico por 12 anos, irmão. Essa é a casa de Israel. Quando ela volta arrependida dos seus pecados, ela toca nas vestes do judeu, aonde estão os mandamentos. Os mandamentos são impressos nos nossos corações através do Santo Espírito de Deus e somos livres de toda a condenação de nossos pecados, livres das nossas mazelas. Essa é a casa de Israel. Agora eu quero chamar a atenção que lá no início, quando a gente começou a falar, antes desse episódio acontecer, Jesus ele estava indo para um lugar. Ele estava indo para a casa de quem? De Jairo, o principal da sinagoga. Você está vendo a casa de Judá aí? Casa de Judá, sinagoga, sul, aonde estava a sinagoga, o templo, os fariseus, os levitas, os judeus. E ele era o principal da sinagoga. Você está vendo que o objetivo ali de Jesus era ir para a casa de um judeu, era ir para Jerusalém, mas no meio entrou os gentios? Está vendo essa história? No meio entrou Efraim. E Isaías fala que Deus se agradou em colocar Efraim como seu primogênito. Está escrito. Jacó fala para José: não, meu filho, deixa eu, quando ele troca as mãos,
coloca Efraim como primogênito, ele fala: Efraim e Manassés entrarão no lugar de Rúben e Simeão. E ali, naquele momento, um gentio, efraimita. Efraim nasceu no Egito, filhos de José. Efraim e Manassés são os gentios. São colocados no lugar de primogenitura nas 12 tribos. Então você está vendo aí que Jesus ele veio para os seus e os seus o rejeitaram. E aí entram os gentios. Jesus estava indo para a casa de Judá, entra Efraim. Jesus estava indo para a casa de Jairo, entra a mulher com fluxo de sangue no meio. Entendido? Isso é importante falar. E aí, eu vou ler a conclusão dessa história aqui, ó. A mulher confessa toda a verdade a Jesus, a casa de Israel. Ele diz, e Jesus lhe diz: seu mal está curado, tua fé te salvou. Esta mulher representa a casa de Israel, Efraim, os gentios, que hoje tem a fé em Jesus, mas Judá ainda não tem. Poucos judeus têm a fé, poucos ainda têm, mas a grande maioria não tem. Sem o Messias, Judá está morto. Agora a gente vai continuar a história, porque Jesus vai chegar na casa de Jairo. Vamos continuar a história. Judá está à morte. O principal da sinagoga roga a Jesus que vá para a casa dele, porque a sua filha está à morte. Lembram disso? Está no texto? Está à morte. Vamos ler agora aqui como é que vai vir o texto. E Judá, sem Jesus, está à morte. Falava ele ainda, Marcos 5, de 35 a 42. Falava ele ainda, quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: tua filha já morreu, por que ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente, crê somente. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, lhes disse: por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele, que eram seus apóstolos, e entrou aonde ela estava. Tomando-a pela mão, disse: Talitá cumi, que quer dizer: menina, eu te mando, levanta-te. Levanta-te. Isso aí é o prenúncio da ressurreição, irmãos. Mas vamos continuar, olha só. Levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. 12 anos, 12 tribos. Então ficaram todos sobremaneira admirados. Todo mundo ficou estarrecido que a menina levantou. E aí, olha só. Passa o slide aí para mim, pastor André. As expressões que vocês têm que entender. Principal da sinagoga aponta para a casa de Judá, o reino do sul. A tua filha está morta, os judeus sem Cristo. Não temas, crê somente. Sono espiritual é morte para Deus. Vocês lembram quando Jesus chega para aquele cara e fala assim: vem comigo? Ele: não, senhor, eu preciso enterrar meu pai. Aí ele fala: deixa que os mortos enterrem os mortos. Você vai e prega o reino de Deus. Lembra disso? Parecia até uma resposta grosseira do Senhor Jesus, mas ele está dizendo que aqueles homens ali que estão fazendo aquelas coisas seculares são mortos para Deus. Um é verdadeiramente morto e o outro que está enterrando é morto também, porque está morto espiritual. Não tem a Jesus. E Jesus fala: deixa que eles façam essa obra. Mortos enterram mortos. Você vem e prega a vida. Fala do reino. E aí você vê que a casa de Judá, para Deus, espiritualmente, ela está morta. Por isso Jesus fala para ele: ela não está morta, ela dorme. Ali naquela situação, ele quis mostrar que aquela menina estava enferma, sem ele
a morte, mas que ele poderia levantá-la daquela situação. Por isso ele fala, ela não está morta, ela só dorme. Um sono espiritual. Porque Israel, a casa de Judá, vive esse sono espiritual sem o Messias até hoje. E aí, olha só. Menina, a ti te digo, levanta-te. Quando crê em Jesus, a casa de Judá acorda espiritualmente. E aí ela vai levantar. Tinha 12 anos. 12 anos. A mulher com hemorragia começou a sua enfermidade quando ela era menina. A mulher com hemorragia começou a sua enfermidade quando esta menina, filha de Jairo, nasceu. Está entendendo? Quando aquela mulher do fluxo de sangue começou a sua enfermidade, a filha de Jairo estava nascendo. E é o exato momento da divisão do reino, do norte para o sul, quando Judá se aparta de Efraim. Efraim se submete à idolatria entre as nações. E Judá fica em Jerusalém desacordada, presa nos rituais da lei, dos sacrifícios, sem misericórdia, sem ter a Deus, dormindo espiritualmente e para Deus morta. A pérfida Judá viu isso tudo e continua me traindo também. Você lembra que Deus fala isso no texto de Jeremias? Então você vê que quando começa a enfermidade da casa de Israel, que ela vai para as nações, Judá começa seu sono também. E aí, esses 12 anos que estão na história dessa mulher, dessa menina aí, filha de Jairo, com a mulher do fluxo de sangue, é para conectar as duas histórias com as 12 tribos e para falar das duas casas. Viu como é que o Senhor faz as coisas? E nada é por acaso? E aí ele fala assim, ó, assombraram-se com grande espanto quando ela levantou. A menina levantou, ele fala, menina, tá come, levanta-te. E aí todos ali se assombraram. Mas não é para a gente ficar assombrado com essa história. Porque todas as profecias da Bíblia apontam para a união de Efraim com Judá. Do reino do norte com o reino do sul. De judeus e gentios. Então quando você vê os judeus se convertendo a Cristo, não se espantem como aquele povo lá se espantou quando aquela menina acordou. Porque vai acontecer dessa forma. Deus ele tem propósito com os gentios e com os judeus. Com os dois povos. De dois povos ele vai fazer um. Tá certo? Passa aí, André. Olha aí, ó. Oséias 1, verso 11, diz assim: os filhos de Judá e os filhos de Israel se congregarão e constituirão sobre si um só cabeça e subirão da terra ressurretos, porque grande é o dia de Jezreel. Grande é o dia que Deus semeia. Deus semeou a casa de Israel pelas nações. Cristo, pela fé, alcançou as tribos que estavam pelas nações. E quando ele morreu e ressuscitou, ele fez um corpo e vai congregar todos os povos nesse corpo. E grande foi o dia que Deus semeou. Deus semeou isso para trazer no corpo do Filho ressurreto o trigo, aquele trigo, a primícia do trigo da terra, que é a igreja, judeus e gentios juntos. Jeremias 33, versos 7 a 11 diz assim: restaurarei a sorte de Judá, e de Israel os edificarei como no princípio, purificá-los e de toda a sua iniquidade, com que pecaram contra mim, e perdoarei todas as suas iniquidades, com que pecaram e transgrediram contra mim. Jerusalém me servirá por nome, por louvor e por glória, entre todas as nações da terra que ouvirem tudo o bem que eu lhe faço. Espantar-se-ão e temerão e tremerão por causa de todo o bem e por causa de toda a paz que eu lhe dou. Assim diz o Senhor: neste lugar que vos dizeis que está deserto, sem homens nem animais, nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém, que estão assoladas, sem homens, sem moradores, sem animais, ainda se ouvirá a voz de júbilo e de alegria, e a voz do noivo e da noiva, e a voz dos que cantam: rendei graças ao Senhor dos exércitos, que Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre, e dos que trazem ofertas de ações de graça à casa do Senhor, porque restaurarei a sorte da terra, como no princípio, diz
o Senhor. A restauração das duas casas no milênio. O milênio, quando vai haver a restauração das ruas de Jerusalém que estão assoladas, de toda a terra onde Deus escolheu para colocar como sua cidade. Vai haver restauração disso tudo. É a restauração do território, da última dimensão do reino, da quarta. E agora Deus está preparando para restaurar a sua igreja, o seu governo. Então, irmãos, acho que acabou, né? Passou? Acabou? Tem 3 vozes aqui, né? A voz da noiva, a Isso. voz da noiva e a dos que cantam. Seriam os que cantam, seriam as nações? Deixa eu ver aqui. Milênio? Voz do noivo é a voz dos que assim. Sim. Os povos subirão para Jerusalém e adorarão de ano em ano, na festa dos tabernáculos. E aí vai ter cantoria, vai ter vários versos que falam sobre isso. Você vê o noivo, a noiva nas bodas, no casamento, nos tabernáculos, junto com as nações subindo para louvar ao Senhor. E aquele que não subir de ano em ano, não virá chuva sobre eles. Está escrito. Acho que é Jeremias mesmo falando isso. Ou Isaías, não me lembro agora. Entendido, irmãos? Vê que coisa magnífica que está nessa história. A convergência dos fatos. Jesus indo para um lugar e sendo abordado por uma outra mulher no caminho. Judeus e gentios. Toda a história das duas casas nessa história da mulher do fluxo de sangue da filha de Jairo. E você vê que em toda a Bíblia o objetivo do Senhor é congregar os povos. É quebrar. Ele veio para derrubar o muro que dividia. Como eu falei na última vez, no último café que o Cristo teve lá em casa. Ele quebrou esse muro que dividia e fez um novo. Agora com 144 côvados, com pedras preciosas, com fundamentos nos profetas e nos apóstolos, colorido, onde está a história de judeus e gentios, da família de Deus nesse muro, que vai servir de memorial eternamente, porque ela vai rodear toda a cidade santa, a nova Jerusalém que vai descer do céu. Esse muro foi o novo muro, edificado pelo Senhor Jesus, quando ele veio e derrubou o muro que separava e causava inimizade entre judeus e gentios. Tem que entender, irmão, nessa história hoje, e o que foi o que o Igor falou hoje de manhã, é que a gente não pode permitir que, se o inimigo reconstrua um novo muro no meio de nós. Ele só mudou a estratégia, irmãos. Agora, ele não está mais usando como prioridade a inimizade entre os judeus e gentios. Não. Agora ele está fazendo um muro entre os próprios gentios. Entre uma igreja que é um corpo que está mutilado, um corpo em que não há amor, um corpo que tem distinção e acepção de pessoas de quem está dentro e quem está fora, uma acepção de pessoas de quem congrega em denominação e quem não congrega em denominação, quem é igrejado, quem é desigrejado. Isso não existe no corpo de Cristo. Jesus veio para quebrar essa inimizade, esse muro, e o diabo está reconstruindo um novo muro. A gente não pode permitir isso, irmãos. Por isso, arde no nosso coração hoje a comunhão, a vontade de estar perto dos irmãos que não congregam, que não tem confiança para seguir o ministério de alguém ou alguma denominação. Eu entendo isso. Eu entendo. E o nosso propósito aqui não é esse, que você vá ter que compactuar com doutrinas de homens. Não é isso. Mas também não é isso que vai nos impedir de congregar, de estar junto com os nossos irmãos que estão aí lá dentro. Porque é preciso alguém ir lá dentro para acordá-los. É preciso alguém ir lá para sará-los da doença que assola eles. E quem é que vai fazer isso? Quem é que vai lá dentro? Quem é que vai botar a cara ali para tomar as pedradas que tem que tomar? É preciso ir até lá. É preciso ter cobertura de oração dos outros irmãos que estão nos apoiando. Porque uma coisa, irmãos, é ficar atrás dos vídeos falando. Ali a pedrada não chega. A pedrada você filtra ela. Eu já fiz muito isso, irmãos. Comigo também. Só que agora chegou a hora de você ser testemunha. Se você não está acostumado com pedradas de ofensa, como você vai estar preparado para dar a sua própria vida com pedradas literais?
Como que você vai estar disposto a tomar pedradas de verdade como Estevão tomou? E que lhe custou a vida? Se você não está disposto a encarar uma denominação e ser arguído, perguntado de pessoas que têm uma opinião diferente de você, você não vai encarar isso? Como que a gente vai libertá-los dessa doença que assola a mente deles? É preciso ir. É preciso quebrar essa muralha que o diabo colocou, colocando eles dentro de uma caixa e a gente fora de uma caixa, trazendo acepção e distinção entre irmãos. É preciso acabar com isso, aniquilar isso de dentro do corpo de Cristo. O corpo de Cristo é feito por um corpo inteiriço, rígido, sem mácula, sem ruga e sem contaminação alguma. E não uma noiva de um Frankenstein mutilada, com um pedaço de braço de uma denominação batista, uma perna adventista, uma cabeça calvinista e uma barriga, sei lá de quê, pré-tribulacionista. Independente disso, cada pedaço desse faz parte do corpo, só falta despertar, só falta acordar, só falta levantar, porque está dormindo. E aí, quem que vai falar para eles? Talitá cumi, levanta-te, acorda, porque é chegado o tempo de discernir a doutrina verdadeira e de estarmos juntos em comunhão. Irmãos, isso é muito sério. Isso é muito sério. E não é palavra de efeito, nem palavra de conforto. É palavra de ordem. E de fazer discípulos de todos os povos, línguas e nações em meu nome. É o que o Senhor Jesus falou. É uma ordenança, não é um pedido de camarada, não. É para ir. É para ir e a gente tem que ir. E doa a quem doer. Porque como foi falado aqui, quando você, o pastor André falou isso, quando você começa a querer comunhão, a querer estar com os irmãos, vem a agressão. Sabe por quê? Porque quando a gente, sabe o prego, quando bota a cabecinha para fora, o martelo vem e dá no prego. O prego, quando está todo mundo batido, não tem para onde o martelo bater, mas quando o prego bota a cabecinha para fora, o prego vem, o martelo vem e dá em cima. Esse prego que está com a cabecinha para fora é quando você quer ter comunhão, quer fazer as coisas que confrontam a zona de conforto do teu próximo, que está lá sentado, que está só ouvindo e que não quer comunhão, sabe? Que só quer ser edificado, mas não quer edificar, só quer ser abençoado, mas não quer abençoar, só quer que vá até eles, mas não quer ir até o próximo. E tem irmãos também que nem te receber quer, nem receber a ti, a tua casa ele quer. Não é um bom hospedeiro, como o homem que recebeu aquele homem todo cacarecado que o bom samaritano levou lá para a hospedaria. Você tem que receber teus irmãos na sua casa, porque os teus irmãos muitas vezes te procuram para ser curados. Muitas vezes te procuram para sanar as doenças dele. Muitas vezes te procuram para tocar na orla das tuas vestes. Porque na orla das tuas vestes está um mandamento de Deus que pode curar o teu irmão. E você tem que recebê-lo, você tem que ir até ele. Ele tem que pegar em você, você tem que pegar nele. Tá certo? Teu irmão pode estar dentro da própria casa dele como morto. E você vai até ele para dizer para ele, Talitá cumi, meu irmão, levanta, porque é chegada a hora de você levantar. E muitos se espantarão, porque daquele morto, pode sair um homem que vai doutrinar nações. Pode sair um homem que vai ser usado por Deus para falar dentro de muitos lugares aí. E partiu de você ir lá e levantar ele daquela situação de sono. Então, irmãos, é tempo de estarmos juntos. E quando eu falo isso, é para você achar que eu estou querendo que você congregue dentro de uma denominação. E se for dessa maneira, e você achar paz ali, achar doutrinas verdadeiras, porque a gente também não pode estereotipar com todas as denominações como erradas, porque existem homens sinceros, aplicados e destros nas palavras de Deus dentro de denominações também. E se você tem paz em ir para lá, vai. Mas o mais importante é não deixar de estar junto, porque no final dos tempos, quando se abreviar e entrarmos no período da grande tribulação, meu irmão, não vai querer ou não querendo, você vai congregar. Você vai viver em comunidade. Você vai estar com seus irmãos. Porque se você não estiver dentro dessa situação, você está com a marca da besta lá fora.
ou então você está decapitado. Então, a convivência vai ser obrigada. A comunhão vai ser obrigada. Suportar seu irmão vai ser obrigado a suportar. E agora nós estamos passando por um treinamento. E o treinamento é suportar e amar o teu próximo. Amém, irmãos? Amém. Era isso que eu queria dizer para vocês. Glória a Deus. Vamos lá, vamos adorar o Senhor então?